Olá! No programa de hoje eu vou conversar com Luciana Lara Sena Lima, advogada, sócia do Lara Martins Advogados. Tudo bom, Luciana? Seja bem-vinda. Obrigada, Renata. Obrigada a todos e a todas que nos acompanham. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco acerca das questões que envolvem o meio ambiente, o direito ambiental, o Código Florestal Brasileiro, o projeto Regulariza Agro e todas essas temáticas que são tão latentes no nosso dia a dia. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês. Luciana, alegria nossa estar te recebendo hoje aqui, até para você poder compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Mas antes da gente entrar nessa conversa aí, que é bastante interessante, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua formação e da sua experiência profissional. Certo, Renata. Esse é um ano particularmente especial para a minha trajetória profissional. Eu completo 10 anos da graduação em Direito neste ano e também 10 anos do efetivo exercício na advocacia. E para além das atribuições como advogada, eu também sou professora universitária. A docência é uma grande paixão, por assim dizer, e também vocação. Então, busquei, após a minha graduação, especializar-me na área que eu tinha afinidade maior, que era com o direito público. Busquei também especialização em estrito sensu, então já concluí o mestrado, estou em vias de concluir o doutorado em Ciências Jurídicas pela Universidade de Lisboa e estou na docência superior já há 7 anos, em cursos de graduação e de especialização voltados aí para o direito público e para o direito ambiental. Então, essa é um pouco, da minha trajetória, tanto profissional na advocacia, quanto na docência superior. Ah, bacana. E, Luciana, há 10 anos também, mais precisamente, em 25 de maio de 2012, foi aprovada a Lei 12.651, que é o novo Código Florestal Brasileiro. A lei anterior, ela era de 65, Então, uma boa diferença e uma renovação aí, talvez, de muitos artigos, das tipificações aí dentro desse código. Quais os avanços, que você traz para a gente que é possível observar da lei de 65 para a lei que foi aprovada em 2012? Sim, Renata, como você bem contextualizou, o nosso antigo Código Florestal era datado de 1965, portanto, anterior à nossa Constituição atual vigente, Constituição de 1988, e a nossa Constituição foi tida como um grande marco, porque nenhuma outra Constituição trouxe um capítulo, um título específico que trouxesse uma tipificação da proteção do meio ambiente. E após essa normatização, na esfera constitucional, nós ainda estávamos também em vigor a legislação do Código Florestal de 65. Então, era necessário que nós tivéssemos um novo Código Florestal e ele só veio a ser aprovado em 2012, em maio de 2012, está desde então em vigência em nosso país. E é uma legislação que trouxe avanços para as questões ambientais, principalmente em decorrência de um de seus principais instrumentos, que é o Cadastro Ambiental Rural, o famoso CAR, que é como se fosse, aproximando, por assim dizer, uma radiografia dos imóveis rurais em nosso país, que são indispensáveis para o progresso, para o desenvolvimento das atividades voltadas para o agronegócio. Então, esse instrumento que foi trazido nessa normatização do Código Florestal de 2012 é tido como um grande avanço para que fosse feita essa radiografia desses imóveis. É um instrumento obrigatório para todas as propriedades rurais em nosso país, justamente para se ter essas informações sistematizadas e, consequentemente, poder ser adotadas aí as práticas adequadas por parte do poder público como um todo.
Perfeito. E o código, né, ele traz realmente o CAR, eu acho que ele foi muito importante, mas ele traz aí várias outras questões que é como se fosse uma sopa de letrinhas, né? Porque além do CAR, a gente tem o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que ele ainda não foi implementado. E esta falta de implementação do PRA, ela traz algum prejuízo socioambiental para o país? Explica um pouquinho, né, primeiro, acho que o que é o PRA, e, assim, qual a dificuldade da implementação e qual prejuízo, na verdade, a gente está tendo pela falta dessa implementação? Certo. O PRA, de fato, ele ainda não foi concretizado em que pese ter sido instituído na regulamentação do Código Florestal. Esse ano, em março desse ano, mais especificamente no dia 29 de março, foi regulamentado o decreto 11.105, em que ficou instituído o programa do Regulariza Água, que é da regularização ambiental dos imóveis rurais. É um plano de ação que irá voltar os olhos para poder ser instituído o PRA, o Programa de Regularização Ambiental. De fato, no âmbito nacional, nós ainda não temos o PRA, mas em âmbito estadual, como a competência administrativa para lidar com as questões ambientais foi trazida para todas as entidades federativas em nossa Constituição, então há estados que já regulamentaram o PRA. Exemplo, né, dessa situação, eu falo com vocês aqui de Goiânia, Goiás, e aqui no estado de Goiás nós já temos o PRA instituído, em que pese não haver a normatização no âmbito federal. Então, outros estados também já instituíram o PRA, mas parte, né, do aspecto normativo, ele, para trazer as normas gerais, depende de uma regulamentação por parte da União, dessa entidade federativa em específico. Então, nós ainda não temos, é necessário, né, que esse plano instituído pelo decreto 11.105 venha a ser desenvolvido a contento no decorrer desse ano, foi dado até um prazo de 180 dias, para aí sim ser regulamentado em âmbito nacional pela União, o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, desses imóveis rurais que haviam sido cadastrados por meio do instrumento anterior do Cadastro Ambiental Rural, por meio do CAR. Então, são fases, né, a serem aí contempladas ainda dentro da sistematização trazida pelo Código Florestal Brasileiro de 2012. E, Luciana, tem algum, assim, né? A gente tem esse prazo inicial para que a gente tenha o PRA sendo iniciada, né? A sua implementação. E tem algum prazo final, né? Assim, principalmente nesse início, né? Porque, na verdade, acho que seria, não é um mutirão, mas tem um monte de propriedade rural aí que precisa passar pelo PRA, né? Então, tem alguma expectativa disso? Renata, eu brinco, né, assim, com clientes, que da mesma forma que nós temos só um prazo para entrar na justiça, só a data do protocolo. Como depende de ações governamentais, então em que pese, né, haver prazos previstos nos instrumentos normativos, nós bem sabemos que por vezes esses prazos, às vezes são estendidos, estão englobados outros aspectos normativos que, por vezes, né, não são cumpridos a contento. Então, nós não temos como prever quando que, de fato, nós teremos instituído em nosso país esse programa de regularização ambiental. O plano é para sair ainda esse ano. Foi dado um prazo de 180 dias, inclusive há cronograma previsto, né, nesse plano. Então, espera-se, né, que ele venha, sim, a ser efetivado, pelo menos até o final do ano, esse plano de regularização ambiental. E o PRA, quando instituído, ele constitui apenas a segunda fase, né, do processo de concretização aí da normatização do Código Florestal. E o CAR, né, se a gente foi nessa expectativa,
o CAR também foi postergado, a gente teve, ele foi estendido, né? Então, aquele prazo inicial também é o que você mencionou. A gente tem o prazo do protocolo, né? Mas o da análise, o da conclusão, isso às vezes fica um pouquinho aberto. E também nada garante, né? A gente tem essa previsão de que, de fato, o PRA seja instituído esse ano, mas, de repente, por ser um ano de eleição, né? Terem aí inúmeras variáveis, pode ser que a gente tenha uma prorrogação disso. A gente espera que não, né? Porque, de fato, acredito eu que tem todo um atraso na questão aí da regularização de áreas rurais e tudo mais. E daí, nessa linha, Luciana, fala um pouquinho, né? Qual é o processo, quantas etapas, né? Como que é esse processo de implementação efetiva do que está previsto ali no Código Florestal e engloba quais etapas? Certo, Renata. O Código Florestal trouxe a previsão de 5 passos para a efetiva implementação dessa normatização do Código Florestal. O primeiro passo seria a inscrição no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, que foi delegado, né, para que os estados das entidades federativas condensassem as informações, repassassem para a União, para ser, né, ali condensado todas elas por meio do SISCAR, do Sistema Nacional desse Cadastro Ambiental dos Imóveis Rurais, a regulamentação do PRA. Então, nós estamos ainda na segunda fase, né? Etapas da implementação efetiva do Código Florestal. Então, nós estamos ainda em vias de regulamentação do PRA. Uma vez que o PRA for regulamentado na esfera nacional, finalizar e implementar efetivamente esse PRA, para aí sim partir com um plano de execução e monitoramento dos órgãos ambientais desses projetos de regularização, principalmente das definições trazidas, né, das áreas de preservação permanente, bem como das áreas de reserva legal. Então, temos ainda um caminho a ser percorrido aí pela próxima década, né, para que se concretize, de fato, o que está instituído dentro dessas 5 etapas do Código Florestal Brasileiro de 2012. Não, perfeito. E a gente pode, né, assim, no seu ponto de vista, dá para dizer que o Regulariza Agro, ele é uma ferramenta para tornar o Código Florestal brasileiro mais eficiente? Esse projeto, na verdade, do plano, né, do Regulariza Agro, ele é um instrumento dentro do PRA, do Programa de Regularização Ambiental. Uma vez que esse plano vier a ser efetivado, aí sim chegará-se a termo, né, o PRA, que é a segunda etapa, que é o da regulamentação desse projeto de regularização ambiental. Então, é um instrumento importante que faz parte desse processo, né, para que se efetive essas 5 etapas do Código Florestal e até então, né, a expectativa que temos enquanto profissionais da área atuante com o direito ambiental é que venha a ser cumprido esse prazo instituído no Decreto 11.105 de março de 2022 e que ele venha a ser concluído aí a contento até o final do ano para partir para a fase de efetiva regulamentação do PRA e aí sim ser uma das etapas concluídas dentro dessas 5 da sistematização da normatização. Então, estamos, né, em vias aí de termos esse plano, se não for prorrogado, né, não tiver tipo de alteração no cronograma, mas até o final do ano, e é um instrumento importante porque ele faz parte de todas essas etapas do processo de efetiva concretização da norma. Ah, perfeito. E, Luciana, nessa linha, né, esse programa, o Regulariza Agro, ele trará mais investimento para as atividades rurais do país? A gente pode ter essa expectativa? A partir do momento em que nós temos essa normatização, a implementação, esse controle, esse monitoramento, essa sistematização, nós vamos ter, né, o nosso meio ambiente dentro dessas propriedades protegido,
E uma vez estando protegido, estará cumprindo com a normatização, cumprindo também com a nossa lei maior, com a nossa Constituição Federal, que traz essa perspectiva, né, de uma conciliação, de uma compatibilização entre a utilização desses recursos naturais, ambientais postos, né, na natureza, mas ao mesmo tempo trazendo essa conciliação com o desenvolvimento econômico. Uma vez que o meio ambiente está, né, efetivamente protegido com todos esses projetos trazidos na normatização do Código Florestal, havendo essa compatibilização com o progresso, com o desenvolvimento econômico e com o desenvolvimento social, aí sim estaremos falando numa efetiva concretização da nossa Constituição. Então, constitui, né, nesse momento aqui, uma fase que temos ainda que avançar nesse sentido, que é difícil, né, porque depende aqui de diversos atores, diversos segmentos governamentais, empresariais, rurais, mas estamos em vias cada vez mais de se chegar a termo aí essa situação que nos é posta. Tá. E, Luciana, o setor agro, né, muitas vezes, ele acaba sofrendo críticas de ser um setor que não preserva o meio ambiente, né? Pelo contrário, tem todo um impacto. Né? Diante dessas normas do programa do Regulariza Agro e essas novas normas, né, essas novas questões que o Código Florestal de 2012 trouxe, se tudo isso for cumprido, você acha que essa visão que se tem em relação ao agro no Brasil, ela acaba mudando, né? A gente começa a ver um desenvolvimento efetivamente sustentável dentro do agronegócio, não que hoje talvez não seja, tá? Mas é muito mais, acho que, a visão que muitas pessoas acabam tendo nesse conflito, né? O uso de terra, a preservação. Então, você acha que esses instrumentos, eles acabam trazendo uma maior segurança? Com certeza. Uma vez regulamentado esses instrumentos, né, principalmente agora nessa contextualização da concretização do PRA, do Programa de Regularização Ambiental, trará uma segurança jurídica maior, tanto por parte do poder público, quanto por parte dos produtores, que são aqueles que desenvolvem essas atividades voltadas para o agronegócio. Então, sai ganhando, né, por assim dizer, todos os atores, né, envolvidos aí no segmento. E é um pouco uma visão um pouco, eu vejo como distorcida, por lidar, né, com proprietários rurais, até porque eles ficam reféns, né, dessa não normatização efetiva. Então, a partir do momento que tiver aí necessário passar por todas essas adaptações, isso trará uma segurança jurídica maior, e trazendo uma segurança jurídica maior é uma forma, né, de se compatibilizar, de se trazer esse equilíbrio entre essa utilização dos recursos ambientais, utilização do solo para fins de desenvolvimento da nação, mas, ao mesmo tempo, conciliando, né, e preservando e levando em consideração também essa área de preservação permanente ou reserva legal da propriedade. Então, trará uma segurança jurídica maior para todos envolvidos diretamente aí nessas transações. Tá, perfeito. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? O CAR, ele é um instrumento autodeclaratório. E muitas vezes se questiona em relação à veracidade do conteúdo que está sendo indicado ali, né? Até por ser autodeclaratório. Qual a segurança que a gente tem dentro de todo esse processo de que, de fato, as informações que estão sendo ali lançadas no CAR, isso vai ser checado, isso vai ser verificado, né, que não há perigo de ter né, informações ali falsas ou que não estejam, né, de forma correta ali colocadas? Renata, essas informações, elas podem ser averiguadas com outros instrumentos postos, como, por exemplo, com a inscrição de matrícula do imóvel. Se houver um conflito entre aquilo que está descrito
na matrícula do imóvel perante aí os cartórios e a autodeclaração feita aí pelo proprietário dessa propriedade rural, é possível, né, trazer todas essas correções a posteriori, adequando aquilo que está tanto na matrícula quanto aquilo que foi declarado. Então, existe essa possibilidade e ser também, né, de certa forma, atestado e confirmada todas essas informações em outros instrumentos, para além, né, do registro da matrícula do imóvel, como também na declaração do ITR, do Imposto Territorial Rural, perante o órgão competente. Então, tem como, por assim dizer, constatar se de fato aquela informação prestada ali naquele momento foi verídica ou não, por meio de outros instrumentos postos que garantem essa segurança jurídica aí para o proprietário. Perfeito. Você tem como lastrear essas informações, né? Então, não dá simplesmente para ser inventado, né, alterado do jeito que se quer. E acho que mesmo porque isso acaba configurando em crime, né? Acho que, se não me engano, até o Código Florestal, ele teve ali uma alteração, considerando a questão da falsidade de declaração no CAR como crime, se não me engano, né? Então, acho que é importante relembrar isso também, para trazer, né, apesar de ser autodeclaratório, tem todo um outro cuidado por detrás para que não seja feito de qualquer jeito, né, para garantir, de fato, as informações que estão no sistema. Com certeza. Essas declarações, que pesem serem autodeclaratórias, tem que estar condizentes, né, com esse registro da matrícula e conciliado também com esses outros instrumentos, para que ele tenha também efetividade e não seja aí em consequências algum tipo de penalidade por parte aí desses que não a promovem da forma adequada no momento. Então, tem sim essas consequências jurídicas, então tem que se atentarem aí também para essa situação, para não incorrer no risco de serem futuramente aí penalizados de alguma forma, seja na esfera, né, administrativa ou criminal. Não, perfeito, maravilha. Luciana, tem muito assunto para a gente conversar, né, a respeito do Código Florestal, CAR, PRA, mas, infelizmente, né, o nosso tempo aqui está quase chegando ao final do nosso programa, e eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Renata, de antemão, eu agradeço a oportunidade, a abertura no programa, trazer todos esses esclarecimentos atinentes, né, ao Código Florestal. E toda vez que uma normatização faz aniversário, tem esse marco, tem todas essas restrições, e é o momento oportuno, né, de nós termos essas informações, mas, além disso, acompanhar essa efetiva concretização daquilo que está sendo posto, né, como instrumentos normativos. Então, é sempre muito válido, né, acompanharmos todas essas discussões dentro das nossas atividades desenvolvidas. Então, eu deixo, né, como mensagem aqui para todos que nos acompanham, para que estejam atentos. Meio ambiente é pauta diária, né, é pauta do dia. Então, temos que, de fato, voltarmos os olhos para essa efetiva concretização desse equilíbrio, dessa compatibilização entre essa preservação ambiental, mas, ao mesmo tempo, conciliando com o progresso do nosso país, com as atividades econômicas e com a promoção de uma justiça social, que é o que está preconizado em nossa Constituição. Então, vamos ter os nossos olhos voltados para essas pautas que são de interesse de toda a coletividade, e agradeço, me coloco à disposição para estar presente com vocês em uma outra oportunidade, debatendo aqui essa pauta que nos é tão cara, mas ao mesmo tempo tão importante, que é voltada para a proteção ambiental e suas normatizações. Agradeço a todos e a todas, em especial a você, Renata, que esteve aqui comigo nesse momento. Muito obrigada. Não, eu que agradeço, Luciana, foi ótimo. Eu acho que esse conceito aí que você trouxe no final, nada mais é do que o conceito de desenvolvimento sustentável, né? É, de fato, a gente conciliar as atividades
sem, né, buscando, na verdade, uma preservação ambiental, né? Então, conciliar tudo isso. Então, te agradeço, realmente, esse assunto é um assunto, acho que, de extrema importância. Você mencionou os 10 anos do Código Florestal, né? Tem tido muita discussão, muita análise crítica em relação aos avanços que foram alcançados ao longo desses 10 anos. Então, agradeço aí por você compartilhar, né, sua expertise, seu conhecimento nessa área aqui conosco, tá bom? Obrigada. Obrigada. No programa de hoje, eu conversei com Luciana Lara Sena Lima, advogada, sócia do Lara Martins Advogados. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.